Bem, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 11 de maio de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, de Guilherme Del Valle da Silva. Esse livro é maravilhoso, gente. E nós estamos estudando aqui o último capítulo desse livro, que fala da lei de justiça, amor e caridade, Paulo e Estevão, né? Mas antes de nós iniciarmos, vamos buscar elevar o nosso pensamento ao alto, às luz do nosso mestre, nosso guia, o médico das almas, ao Pai Criador, rogando ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ampare, nos ajudando a cada dia, né, crescer um pouco mais, que nós possamos, Senhor, adquirir o conhecimento necessário para que a gente possa realmente colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina, para melhorarmos cada vez mais. E te rogamos também que abençoe os nossos lares, nossos familiares, que todos possam ter a compreensão necessária para respeitarem o próximo, para viverem a sua vida em harmonia, com dignidade, sempre buscando auxiliar aqueles que mais necessitam e compreendendo uns aos outros com bastante benevolência e indulgência. Assim, Senhor, nesse momento em que nos reunimos aqui para mais uma tarde de estudos, para mais uma oportunidade de crescimento, te pedimos a permissão para iniciarmos a nossa tarde de estudos no dia de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos lá, vamos aos nossos estudos aqui. Vamos compreender um pouco mais dos ensinos do Senhor. Eu vou ler um pedacinho da aula anterior, que ele estava falando sobre o servir, né? Ele está falando aqui sobre realmente sobre o que os Espíritos nos ensinam, né? Que nós devemos sempre estar, amar o próximo, né? Que devemos estar sempre amando, servindo ao próximo. Então, ele diz aqui, eu vou ler o parágrafo anterior, quando ele diz assim: estudávamos sobre esse texto quando alguns amigos nos questionaram. É o texto daquele rabino. Amar a parte de mim que está no outro, em verdade, não seria uma atitude egoísta, orgulhosa, contrária ao outro? Respondemos: se amar é compartilhar e não acumular, e só compartilharmos aquilo que possuímos, de certa forma, a parte de nós que doamos ao outro, ou seja, amamos quando nos permitimos amar, a doar uma parte de nós ao outro. Reforçamos que esse conceito ainda é muito horizontal, um amor mundano, passível de condicionamentos. Todavia, sabendo que ele faz parte de um estágio na jornada evolutiva, numa conquista do amor sublime, entendemos a importância do seu significado, conforme o Cristo nos ensinou. Então, ele estava falando que quando eu ajudo alguém, eu estou doando uma parte de mim para essa pessoa. E essa pessoa, quando se sente feliz por ter sido auxiliada por nós, ela está nos doando também uma parte dela. Então, assim, eu estou em você, você está em mim. Né? E aí ele diz aqui, ele lembra dessa passagem de Jesus, que está lá em João, capítulo 13, versículo 8, quando Jesus disse assim: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, a necessidade da interação entre as criaturas para promover o amor. Uma troca constante entre doador, receptor e vice-versa, promovendo a fusão dos seres. Amor é conexão, pois se desenvolve nas relações. Então, o amor, ele se desenvolve no momento que nós estamos interagindo. Ele se desenvolve nas relações. E aí, começando no parágrafo de hoje, é o último parágrafo da página 194, diz assim:
Não estamos afirmando que o conceito de amor do Rabino Dessler é único e que se iguala ao apresentado por Jesus, defendido pela doutrina espírita. Todavia, não podemos negligenciar que esse conceito reflete o estado atual do que chamamos amor, apontando para a verdadeira meta que temos que alcançar, o amor incondicional. Essa é a verdadeira meta que a gente tem que alcançar, é o amor incondicional. Seu desenvolvimento se dá pela troca mútua e, aos poucos, vamos transcendendo no amor egoísta, condicionado, se é que podemos chamar assim, até atingir seu estágio superior, como espíritos crísticos. Uma vez eu li uma frase onde dizia assim, amanhã até o Dia das Mães, né? Que o amor de uma mãe só não é igual ao amor do Cristo por nós, que é o amor um quê de egoísta, né? Não é um amor incondicional, que seria assim, o máximo extremo de amor aqui na Terra, tá? O amor de mãe pelos filhos. Por quê? Ele é condicionado. Ele não é um amor incondicional. A mãe ama o seu filho, mas ela não consegue amar os filhos das outras mulheres como ela ama o dela. Mas os espíritos amigos dizem que o amor de mãe é o amor que mais se parece, por causa da entrega, né, da renúncia, com o amor de Cristo por nós. Mas ele não é incondicional. Né? Ele não é incondicional. Então, Rose, aí eu me lembrei de uma frase curta de Hermann de Foucault, que ela diz assim: o amor é um aprendizado para a eternidade. Então, sim, é verdade. A gente vai paulatinamente, passo a passo, conquistando o domínio desse sentimento maior. ele E é não é e tem que ser aprendido, estimulado. estimulado. Exatamente. Não quer dizer que seu desenvolvimento se dá, esse amor incondicional se dá pela troca mútua. E aos poucos vamos transcendendo de um amor egoísta, que é o amor materno, né? Tem essa coisa do amor egoísta, no sentido de que é, é meu filho, né? Minha filha. Se é que podemos chamar assim, até atingir seu estágio superior, como espíritos crísticos. É natural que entre pessoas mais próximas, o ato de amar seja mais intenso, espontâneo, pois há mais comprometimento, envolvimento, mais de nós do outro, e vice-versa. Talvez esse explique o porquê de o sentimento materno ser considerado o amor mais sublime entre os seres humanos. A mãe está muito mais comprometida e envolvida com o filho do que qualquer outra pessoa. Há muito dela na criança, desde a concepção, quando o bebê permanece ligado à mãe, física e psiquicamente, até a idade madura, bem como há muito do filho na mãe, em processo de influência mútua. Estão ligados por laços materiais e espirituais. Da mesma forma, ocorre com o amor divino. A centelha divina habita em nós, desde quando fomos criados por Deus. Porque a gente pergunta, quando está lá na questão 621 de um livro, se eu não me engano, é 621, né? De um livro dos Espíritos. Quando as pessoas perguntam, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É a questão 621. Então, aí a gente vai entendendo, né, melhor isso. Quando a pessoa diz assim, a diferença, deixa eu ver aqui, da mesma coisa, peraí, da mesma forma ocorre com o amor divino. A centelha divina habita em nós, desde quando fomos criados por Deus. Essa centelha divina ligada a essa questão 621. Entendeu? Está ligada a essa questão 621. Onde está escrito a lei de Deus? Está na nossa consciência. Então, a partir do momento
que a lei divina está escrita na nossa consciência, nós temos uma parte de Deus e nós. Entendeu? Ele diz assim: a centelha divina habita em nós desde quando fomos criados por Deus. Então, essa centelha divina é a lei divina que está na nossa consciência. Então, é uma parte de Deus em nós. Há uma conexão muito profunda, que ainda não temos a dimensão do seu alcance. Olha o que Jesus falou: sois Deus, está lá em João capítulo 10, versículo 34. Disse Jesus: a diferença entre nós e o Cristo é que ele já adquiriu essa consciência divina. Sois deuses, né? E nós ainda estamos buscando conhecê-la. Ele já tem essa ideia, ele sabe que a lei divina está na nossa consciência e que por isso somos deuses, com D minúsculo, né? Somos co-criadores em nível menor, né? Então, nós somos co-criadores. Ele já tem essa ideia, nós ainda não temos essa ideia plena. Como é que funciona Verdade. a história? E aí, aqui na questão 621A, ainda diz, né? Por que que é necessário revelar-se? Né? A revelação é que o homem esqueceu e desprezou essa lei de Deus. Então, além da gente ainda precisar despertar, ainda tem gente que tem grupos ou aglomerados ou indivíduos que esqueceu e desprezou, né? Exatamente. Então, nós não temos essa consciência, né? Por isso que ele diz: a diferença entre nós e o Cristo é que ele já adquiriu essa consciência divina. E nós ainda estamos buscando conhecê-la, estamos a caminho da luz, somos seres perfectíveis. Então, nós não temos a consciência. O que é ter a lei divina em nós? O que é ter essa centelha divina habitando em nós? Temos essa plena consciência disso. E é isso, na verdade, né? Que é ser co-criador. Se a gente tivesse essa noção, coisa fantástica a gente analisar a importância disso. É muito grande. Tanto que tem aquela mitologia dos anjos caídos, né? A mitologia dos anjos caídos conta que Deus, inicialmente, criou os anjos, né? E os anjos quem seriam? Lúcifer, Miguel, Gabriel, todos os anjos. A gente sabe que não é assim, que não existem seres criados perfeitos desde o que o mundo foi, o universo foi feito, não. Todos foram criados simples e ignorantes, como diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos. E, a partir daí, todos lutaram, né, pela conquista do seu progresso, da sua evolução, para se aproximar do Senhor. E todos têm uma missão, e a missão é essa. Mas, nessa mitologia, traz esses anjos, né? E um dia, um desses anjos, e aí depois que os anjos são criados, Deus cria o homem. Mas Deus ama tanto o homem, e ele dá várias oportunidades ao homem. Mesmo o homem errando, ele dá inúmeras oportunidades ao homem. Isso faz com que um dos anjos, ou mais anjos, sendo capitaneados por Lúcifer, que era um dos anjos mais bonitos, mais inteligentes, se revoltasse. Por quê? Porque ele não compreende como é que Deus criou eles, os anjos, seres maravilhosos, inteligentes, perfeitos, e depois criou essa raça tão perfeita. Mas esse Deus ama tanto essa raça que, para ele, esse Deus ama mais essa raça do que os próprios anjos. Tanto que ele dá inúmeras oportunidades. E por isso, por esse amor tão grande de Deus para com esses homens, Deus se entrega totalmente a esses homens, né? Permite que esses homens vivam, mesmo sendo tão falhos. E essa é a revolta dele.
porque para ele essa raça tinha que desaparecer. E aí ele se revolta contra Deus. E ao se revoltar contra Deus, ele cai, né? Moralmente falando. Então, pegando essa mitologia, essa alegoria aí dos anjos caídos, a gente pensa o seguinte: olha, se a gente seguir essa parte dessa lenda, desse amor, né? Esse amor de Deus pela sua criação é tão grande, que ele dá uma parte dele para essa criação, né? Mas ele diz: a centelha divina habita em nós. Essa lei divina está em nossa consciência. Nós somos co-criadores. Nós temos inúmeras oportunidades. Um dia nos tornaremos Cristos, como Jesus. Só que a gente não tem a mínima noção disso, do valor disso, entendeu? Do valor de ter esse ser divino nos amando de uma forma que, na mitologia dos anjos caídos, eles acharam um absurdo. Como é que ele pode amar tanto essa raça tão inferior, né? Tão pequena? Mas, na realidade, Deus nos ama de uma maneira incrível, de uma maneira que a gente não sabe nem explicar, nos dando tudo, né? Tudo. Nós recebemos tudo para crescermos, para evoluirmos. Mas a gente não tem essa noção. A gente não tem essa noção. Por isso que ele fala aqui, né? A diferença entre nós e o Cristo é que o Cristo sabe. O Cristo já tem essa consciência divina. Ele já sabe desse amor, né? Desse amor incondicional de Deus por cada um de nós. A Deus não Verdade. existe um filho que merece menos ou que merece mais. Para ele não existe isso. Todos merecem da mesma forma o seu amor. Então, Cristo sabe disso. Nós não. Essa é a nossa diferença. Nós ainda não sabemos, mas iremos saber um dia, iremos compreender um dia. O que na nossa faixa evolutiva, Rosa, que a gente pretende atingir todos esses domínios do amor e etc., né? Todas as potencialidades da nossa alma, a gente tem que estar muito atento às astúcias do ego, né? Porque o Sim. ego ele é um fator muito forte dentro do nosso ser, né? E é ele, muitas vezes, que nos impede de ver essa verdade, né? Então, ele diz aqui, da mesma forma, não amaremos Deus se não conseguirmos amar o nosso semelhante. Aí tem aquela frase, né? Como eu posso amar Deus que eu não vejo se eu não consigo amar aquele que está do meu lado, que eu convivo todo dia? Né? Então, por que ele diz? Se não conseguirmos amar, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Eu sinto, eu percebo Ele, mas eu não vejo, né? Os meus olhos, como eu vejo uma pessoa que está do meu lado. Se eu não amo o meu próximo, o auto-amor é o ponto inicial para desenvolver dessa virtude. E ainda tem isso. São três coisas. Se eu não me amo verdadeiramente, como eu vou amar o vizinho que está do meu lado, a pessoa que está do meu lado? E se eu não consigo me auto-amar, se eu não consigo amar o vizinho, como é que eu vou amar um ser que eu não consigo ver? Né? E que tem gente que diz que ele nem existe, que não consegue ver. Então, primeiro eu tenho que me amar, aprender a me amar, a entender que eu sou um ser imortal, um ser inteligente da criação, que eu fui criado por Deus. Então, quando eu me amar, aí eu vou poder amar o outro. Depois que eu conseguir amar o outro, aí eu vou compreender e conseguir amar a Deus. Então, primeiro Verdade. começa aqui. Eu preciso me amar. E aí, Emmanuel ensina. Aí a gente vai pegar o Consolador na questão 351.
Consolador na 351. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, 351. Diz assim: como, como entender o amor a nós mesmos, né? E como ele disse aqui, né? Ele falou aqui: o auto-amor é o ponto inicial para o desenvolvimento, para desenvolvermos essa virtude, é o amor. Então, o auto-amor é o ponto inicial para desenvolvermos essa virtude. Emmanuel ensina, na questão 351, como entender o amor a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho. O amor a nós mesmos deve ser interpretado como uma necessidade de oração e de vigilância. É o vigiar e orar, que todos os homens são obrigados a observar. E aí a gente tem que parar aqui. Só esse primeiro parágrafo dá para a gente refletir muita coisa. O amor a nós mesmos deve ser interpretado como uma necessidade de oração e de vigilância. Quer dizer, vigiar e orar. Vigiar para não cair em tentação, que todos os homens são obrigados a observar. Por quê? Se eu estou vigiando e orando, eu estou tomando cuidado para que eu não caia no abismo. Quer dizer, não me entregue, não me permita ser ludibriado, ser seduzido por aqueles seres que tanto amam, que pouco se amam, que pouco amam os outros. Todos nós falamos ontem, lembra? Na aula do livro Obsessão e Desobsessão, sobre aqueles seres sofredores, aqueles obsessores, né? Então, esse é o primeiro sinal de auto-amor. Porque se eu me deixo arrastar, e me deixo seduzir, e me levo a fazer coisas terríveis, quem será o maior prejudicado? Eu. Uma Com prova de que certeza. eu pouco me amo é quando eu me permito flagelar. Não é? Quando eu me permito flagelar. Quando eu digo, tipo assim, eu digo para os outros, atirem pedra em mim, podem pisar à vontade. Você vai sofrer. Você sabe que vai sofrer se fizer algo errado. E e a gente sabe disso. Como é que eu sei? Porque a lei divina está na minha consciência. Eu sei disso. Que toda ação leva a uma reação. Então, a vigilância e a oração, né, tem que ser uma coisa constante da minha vida, para que eu não me permita sofrer. Porque não está em lugar nenhum que Deus quer que a gente sofra. Eu sofro em consequência das minhas atitudes desequilibradas. É por isso que eu sofro. Então, já que o amor a nós mesmos deve ser interpretado como uma necessidade de oração e de vigilância, que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração, não será uma teoria de adoração ao ego, Não é o narcisismo, né? não é o narcisismo. Então, amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Eu acho que aí, nesse caso, é o respeito a nós mesmos, né? Nós mesmos. Né? Então, como ele diz aqui, o nosso problema é de iluminação íntima. Aí eu volto novamente, que era aquela frase que eu nunca esqueci, está do livro de Pedro de Camargo. Oh, meu Deus. Denise, lembra aí para mim o nome do livro, onde Pedro de Camargo diz: problema do homem é um problema de educação. Eu acho que ele é no. Acho que é o mestre da educação, né? É o mestre da educação? Mestre da educação, perfeito, o mestre da educação. Nesse que é o primeiro, né? O primeiro, o mestre da educação. É justamente essa frase de Pedro de Camargo.
O problema do homem é problema de educação. Por isso é que o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Iluminação íntima é educação. Porque se o homem é educado, que a gente não está falando da educação dos livros, do diploma na parede, né? A educação espiritual. A educação no sentido completo, Moral. moral. Se não, porque tem muita gente que tem diploma na parede, já estudou vários livros e não tem nenhuma, né? Então, é a educação moral, aquela do a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. É o amor ao semelhante, essa é a educação. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Nosso problema é de iluminação íntima, é de falta de educação. Como disse Pedro Camargo, problema do homem é um problema de educação. Nessa iluminação, e na marcha para Deus, que como está na questão 115, Deus nos criou simples e ignorantes, para que a gente cresça, para que a gente possa progredir, adquirir conhecimento, amar o próximo e poder se aproximar dele, até se aproximar dele. Que essa educação, essa iluminação íntima, vai nos levar o quê? A nos aproximarmos de Deus e podemos dizer, como Jesus disse, eu estou do Pai, o Pai está em mim. Aí ele diz assim, esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio. Ninguém vai poder fazer isso por mim. Então, aqui da 351, ele diz, esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever. Lembra? Nós falamos sobre dever, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em observação do dever, cada um cumprindo a sua parte. E aí ele diz: o amor é quando você faz mais do que o seu dever, né? Em obediência às leis de realização de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre que é Jesus Cristo. Então, esse esforço próprio passa por isso, pela autoeducação. Quem se ilumina, quem se autoeduca, podemos dizer assim, cumpre a missão da luz sobre a Terra. E a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo bem conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus. Então, como ele diz aqui, né? Todo bem que a gente conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão o bem de nossa própria alma. Porque quando você ama o próximo verdadeiramente, você está conquistando o bem para a sua própria alma. Né? Em virtude da realidade de uma só lei, que é a lei do amor, e um só dispensador, que é Deus. Então, lindo essa questão 351, né, gente? Uma Verdade. questão que merece muito estudo. Dá para fazer um trabalho maravilhoso nessa questão Porque o 351. amor ele agrega, ele une, o amor gera fraternidade, solidariedade. O amor ele é um corolário de virtudes que vêm em torno dele. Você amando, você está praticando tudo, né? Exatamente, você está praticando tudo. Então, a gente percebe, né, como isso é Quando a fantástico. gente diz assim, o bem, né? O bem, tu pode manifestar o bem de várias maneiras, né? Sim, N maneiras, né? Ou seja, o bem é o quê? Você está focado num ato de, do bem coletivo, do bem do próximo, como também o nosso bem. Então, esse bem ele se manifesta, você pode praticar esse bem de N maneiras, ou seja, esse amor ele se manifesta de várias possibilidades, né?
que a gente vê aqui, rapidinho, como você citou aí, né? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. É, no Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês estiverem aí, no capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, né? Item 8, Instruções dos Espíritos, capítulo 11, item 8. A gente só ler um pouquinho, né? Capítulo 11, item 8, Instruções dos Espíritos. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira. Visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Aí depois, por aí umas 5 linhas, ele diz as 5, 6 linhas. A lei de amor substitui a personalidade pela função dos seres. Né? Eu dou uma parte de mim para você, você dá uma parte sua para mim. E aí, Rose, quando você no início comentou que as mães, né, têm esse amor pelos filhos, né, e que muitas das vezes tem pelos filhos, mas às vezes não tem pelo filho do vizinho. É Mas isso. já é o primeiro passo, esse Mas amor é o primeiro bem passo. genuíno, porque a mulher que já teve filhos e que exercitou esse amor na amamentação e etc., ela já tem adquirido todas as possibilidades de ter esse amor mais amplo. É, Por isso que a mulher tem mais sensibilidade, eu é acho um isso. exercício, né? Como você falou, é um exercício. Aí depois, aqui, né, quando ele diz a lei de amor substitui a personalidade pela função dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso, quer dizer, feliz, aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. De todo aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra boa, os povos sobressaltaram-se e os mártires, servos da esperança, desceram ao cimo. E lá no item 9, ele diz assim: o amor é de essência divina. No item 9, né, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O amor é de essência divina. E todos nós, do primeiro ao último, tens no fundo do coração a centelha desse dom sagrado. É fato que já vejo podido comprovar muitas vezes. Um homem, por mais abjeto, vil, criminoso que seja, fatalmente um objeto qualquer viva, ardente afeição. A prova de tudo quanto tendência a diminuí-la, que alcança não raro sublimes perfeições. Né? Agora a gente vai dar o pulinho no item 17. No item 17, capítulo 17, item 7. Capítulo 17, item 7. Aí depois, porque ele disse assim no Consolador, né? Deixa eu ver aqui. Ele disse assim: esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever. E no capítulo 17, Sede Perfeito, está lá no item 7, o dever, instruções dos espíritos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Então, olha só a questão 351 do livro Consolador. Ele diz: esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, trabalho que você está fazendo para você, em autoeducação, trabalho que você está fazendo para você, em observação no dever,
trabalho que você está fazendo para você. E aqui no Evangelho, capítulo 17, tem 7, ele diz: o dever e a obrigação moral da criatura passa consigo mesmo. Entendeu? É o que o Consolador disse aqui. O amor deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação e observação do dever. E o dever e a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Primeiro, você tem que primeiro se amar, cumprir com o seu dever para você trazer benefício, em primeiro lugar, para você. Porque se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Então, diz aqui, o dever e a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida, para os outros. Porque se você não cumpre o dever para você, como é que você vai cumprir o dever para os outros? O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos das mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, não do dever que as profissões impõem. Depois ele diz, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, e se achar em antagonismo com do que as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio, guardião da consciência, guardião da probidade interior, o adverte, sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante do sofisma do queixão. E aí ele vai dizer aqui, ó, fielmente observado, dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde começa o dever? Onde termina? O dever principia sempre para cada um de vós. Do ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Acaba do limite, não desejais. Ninguém transponha com relação a vós. Mas ele diz aqui, o dever principia sempre para cada um de vós. Então, ele mostra aqui, quando ele fala do dever, que sempre, né, esse dever começa conosco. E todas essas coisas, né, começam conosco. Então, a gente precisa se amar. A gente precisa se amar, porque começa daí. Se você não se ama, como é que você vai querer, né, fazer alguma coisa para o outro? Por isso que no Consolador ele diz, na 351, deve traduzir-se esse amor em esforço próprio, autoeducação. Isso não quer dizer egoísmo. Não quer dizer egoísmo. Na página 195 desse livro do Paulo de Tarso Moraes, antes da citação de Emmanuel, está escrito assim, pega lá. Antes da citação da Emmanuel, sobe 4 linhas no livro Paulo de Tarso Moraes, página 195. Ele diz assim, ó, para amarmos o próximo, primeiro temos que amar a nós mesmos. Da mesma forma, não amaremos a Deus se não conseguirmos amar nosso semelhante. O auto-amor é o ponto inicial para desenvolvermos essa virtude. Então, tudo começa com auto-amor. Se isso não acontecer, tudo a partir daí fica comprometido. Tudo a partir daí fica comprometido. Se o indivíduo não se auto-ama, se ele não se ama, se ele não se respeita, tudo a partir daí fica comprometido. E esse auto-amor, pode falar, Rosa. Pode falar. Completa aí. Não, que esse auto-amor ele vem junto do auto-perdão e autoaceitação, né? E esse auto-perdão, então, é fundamental. Esse auto-perdão que você falou aí é fundamental. Né? Porque se você não se auto-perdoa, é prova de que você não se ama.
Você não se ama. A pessoa que não se perdoa é uma prova que ela não se ama. Ela tem que se perdoar, ela tem que entender que ela é um espírito que está a caminho, né? Então, se é um espírito perfectível, o equívoco, o erro, vai fazer parte da trajetória. Somos falíveis, né? Somos falíveis. Então, ela precisa se auto-perdoar. Senão, também fica tudo comprometido. E aí ele vai dizer aqui na página 196, lá em cima da 196, primeiro parágrafo, Jesus sabia que teríamos dificuldade em compreender e preservar o conceito de amor. No livro Paulo de Tarso e as Leis Morais, página 196, primeiro parágrafo. Jesus sabia que teríamos dificuldade em compreender e preservar o conceito de amor, que mais agrada a Deus. Por isso, completou o ensinamento nos mostrando o modelo de amor que devemos seguir, quando disse: ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, ele disse assim: é isso aí. Vocês vão ter dificuldade de entender esse conceito de amor. Ele disse assim: ó, olha para mim, veja o meu exemplo. Como é que eu amei vocês? É dessa forma que vocês vão amar o próximo. Porque ficaria aquela pergunta, né? Assim, ó, o senhor fala que não devemos amar as pessoas, mas como é isso? Como é amar o outro? Principalmente aqueles que me incomodam muito. Jesus disse para eles: olha para o que eu fiz. Está lá no Evangelho dos 4 evangelistas. Está lá nas cartas de Paulo. Está lá nas cartas de João, na carta de Tiago, na carta de Pedro. Lê isso. Porque nesse Evangelho, eu deixei vários exemplos de como você deve amar o próximo. Observa, observa isso. E faz isso. Entendeu? Faz isso. Por isso é isso. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Está lá em João, capítulo 15, versículo 12. Se você fizer, tem dúvida, pega o Evangelho e vai ler. Como é que Jesus tratou aquele que não o amava? É o nosso grande calo, não é? Como eu vou amar aquele que não me ama? O Evangelho tem muitos exemplos disso. Como Jesus tratou aqueles que não o amavam. Porque tinha um monte de gente que não amava Jesus. Tanto não o amava que botou ele na cruz. Não matou, não foi? E aqueles que o mataram, tirando Judas, não amavam Jesus. Judas amava, foi enganado. Mas tirando Judas, todos os outros que planejaram a morte de Jesus e levaram isso até o final, não amavam Jesus. E como é que Jesus tratou deles? Tratou com eles? Aquela última frase dele: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi assim que Jesus lidou com aqueles que não o amavam. Porque você fala isso, você diz: tem gente que não amava Jesus? Tem. Quem botou ele na cruz? Quem o mandou prender? Quem fez aquele julgamento tosco em relação a ele? Pilatos, que lavou as mãos, apesar de não ver nele um criminoso, lavou as mãos, porque Pilatos não matou Jesus. E percebeu que ele não era culpado. Agora, o Rose, o Pilatos, né, era um governante, preso às coisas temporal, do poder, mas os fariseus, que se diziam tão seguidores das Religioso. leis e não ter aí não praticou o amor, que São tantos eles mais dizem que responsáveis que Pilatos. Porque Pilatos não conhecia a lei. Pilatos não conhecia o amar ao próximo como a ti mesmo.
Pilatos não conhecia aquela história, não fazer o mal aos outros, sabe por quê? Porque essa lei do amar ao próximo, não fazer mal aos outros, fazer para o outro que você queria que fizesse, não foi Jesus que trouxe. Isso está lá nos livros de Moisés, no Levítico, no Deuteronômio, está nos livros dos profetas Isaías, Jeremias, Elias. Eles já falavam tudo isso. Não fazer mal ao próximo, ama o próximo, respeita o próximo. Então, está tudo lá nos profetas. E esse povo que botou Jesus na cruz conhecia isso e falava isso da boca para fora, né? Sabia disso, tanto que Jesus chama eles de túmulos caiados. Jesus não chama Pilatos de túmulo caiado. Ele não chama, porque ele sabia que Pilatos não conhecia a lei e os profetas. Ele era um pagão. Ele não conhecia a lei, entendeu? Ele não conhecia o que os patriarcas trouxeram, Abraão, Isaque e Jacó. Ele não conhecia o que os profetas disseram. Ele era um ignorante, e a ignorância nos defende. Então, ele ainda teve o bom senso de reconhecer, não vejo, ele ainda deu com Jesus, quando ele disse, não vejo nesse homem pecado, erro. Mas quando ele viu que o pessoal estava querendo, ele disse assim, ele pensou assim, vou mandar flagelar ele, que pode ser que eles se satisfaçam com flagelo. Ele mandou bater Jesus, não porque ele via Jesus o pecador, mas porque ele pensou assim, quem sabe eu machucando ele, esses que são irmãos dele, fiquem com piedade dele, tenham piedade. E digo assim, não, tá bom, Pilatos, ele já foi bastante ferido. Se contentem com a tortura. Por isso que ele mandou torturar Jesus, para impressionar aqueles homens. Entendeu? Porque ele não via em Jesus nenhum crime. Então ele pensou, vou mandar machucar ele, os homens da raça dele vão ver as chagas e vão ficar o quê? Tocados. E não vão querer que a gente continue. Qual a surpresa dele? Que quando ele traz Jesus flagelado, eles dizem, não queremos a morte dele. E aí ele pensa assim, bem, a partir daqui, agora, a partir daqui não é mais comigo. Porque se eu insistir em defender esse homem que não tem nada para comigo, aí quem vai se prejudicar sou eu. Por quê? Porque os judeus estavam ameaçando levar para César uma acusação de que ele, Pilatos, estava defendendo um criminoso que ameaçava o imperador. Entendeu? Porque eles disseram, se você não matar Jesus, nós vamos escrever cartas para o imperador dizendo que Jesus é o criminoso, que está pensando em atentar, praticar, é um terrorista, que está pensando em destruir o imperador, e você está protegendo ele. Aí ele disse assim, opa, aqui eu paro, aqui eu tenho que pensar em mim. Então, ele foi muito menos responsável do que os judeus. Aí ele disse, mas ele podia passar por cima de tudo isso. Mas ele não conhecia nada daquilo, não conhecia nada que os profetas. Então, os homens, os judeus que crucificaram Jesus, esses são responsáveis, porque eles conheciam a lei. E a lei estava dizendo assim, não matarás, ponto. Quinto mandamento, não matarás, ponto. Eles conheciam isso. E o que eles fazem? Fingem, ignoram esse mandamento. Se deixam levar pela astúcia do ego. Ignoram. Então, eles são muito mais responsáveis que Pilatos. Muito mais. Então, ele diz aqui, né? Jesus falou isso. Olhem para o meu exemplo. Como foi que eu amei vocês? Amei o próximo assim. Não há mais dúvida. Alguém tem dúvida? Como deve amar o próximo? Não. Está nos evangelhos.
está nos profetas. 2000 anos. 2000 anos antes de Jesus. Já se falava isso. Então, o Cristo se apresentou como a referência suprema do amor na Terra. Aqui na Terra, vocês têm que amar-se. O apóstolo de Jesus, Paulo de Tarso, compreendeu perfeitamente a importância de desenvolvermos esse sentimento, que é o amor, para alcançarmos os planos mais elevados da existência, como nos diz na primeira Epístola aos Coríntios. Vamos pegar o Evangelho? Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13. Lê para a gente, Alberto. Ih, Rose, isso aí no Antigo Testamento, né? Novo Testamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 13. Se você não conseguir ler, deixa que eu posso deixar que eu leio. Tá. Eu me enrolei aqui, Rose. Primeira carta aos Coríntios é uma carta escrita por Paulo de Tarso aos Coríntios. Tá. Eu separei, porque aí eu me fixei em Carta ao Coríntios, mas está aqui em João, né? É o Primeira carta aos 15. Coríntios. É. João 15, não é isso? Não. Primeira carta aos Coríntios. Ah, então é melhor tu ler, então. Eu vou ler. Depois de Atos dos Apóstolos. Primeira carta aos Coríntios. Excelência da caridade. Aí ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que retire. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Porque a caridade é o amor em ação. Né? Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Quer dizer, se eu não amar, de nada vale. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. E é o amor. Né? O maior é o amor. O maior é o Essa amor. passagem é linda, né? Linda, linda, linda. Uma das mais Linda. belas do E Evangelho. aí, o que ele resume? Você pode ter as mais nobres atitudes, mas se tu não tiver a caridade, não adianta É nada. amor e ação.
que é o amor em ação. Não é aquele amor que o pessoal diz assim, eu amo, amo. Aí alguém pergunta assim, mas o que você faz em relação à ação, a colocar esse amor em ação? Não há nada, então você não ama. A caridade é o amor em ação. Então não é só eu amo, eu amo e coloco esse amor em ação. É isso que ele está Eu estava dizendo. vendo, desculpe, Rose, te Pode interromper. falar, pode Eu falar. estava vendo aqui um documentário sobre Madre Teresa de Calcutá. Nossa, é o exemplo máximo desse amor em ação. Uma Uma história doce linda, linda, lindíssima. e que Uma independe doce. de religião, né? Porque há de outro segmento religioso, é o ser humano que tem essa vivência e, nossa, que coisa. É maravilhoso. Vamos pegar aí o Consolador de Francisco de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no item 322. 322. Lê para a gente agora. É o item 3, amor. União. Amor, união, né? Isso, 320. 322. Há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível. É uma pergunta, né? Uma pergunta. Há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Sem dúvida. Essa gradação existiu em todos os tempos. Como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. O amor é a lei própria da vida, e, sob seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica, síntese da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química. No reino mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. Nas expressões da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência à ternura nas manifestações do irracional. No caminho dos homens, é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e sociedade. Reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, observaremos a união dos seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única que dirige o universo. Das expressões de sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho santificante, até alcançar o amor divino, atributo dos seres angélicos que se edificaram para a união com Deus na execução dos seus sagrados desígnios no universo. Ele mostra a ascensão do amor, né? Como ele vai crescendo, 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 até chegar, né? Até alcançar o amor divino, atributo dos seres angélicos, que se edificaram para a união com Deus, na execução dos seus sagrados desígnios do universo. Por isso que ele falou, no primeiro parágrafo, sem dúvida, essa gradação existiu. Que a pergunta foi: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Ele diz, sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos. Como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Então, o amor vai
gradativamente se elevando, né? Se elevando, se desenvolvendo, até chegar esse amor divino nos seres angélicos. Tudo é um crescimento, tudo é um aprendizado, né? É. Então, aí, agora nós vamos para a página 197. Até agora estudamos sobre os conceitos de justiça e amor. Para completar a lei em questão, neste capítulo, é necessário, é, é, é necessário falarmos também sobre a caridade, né? Sobre a caridade. Allan Kardec questiona, vamos lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Questão 886. Está no parte terceira, capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e Caridade. Denise, pode ler para a gente? Caridade e amor do próximo, questão 886 de O Livro dos Espíritos. Só um instante que eu estou no Kindle. 886. Hum, Desculpa. Está difícil? Tá, peraí. No Kindle, como não tem página e nem numeração, eu tenho que caçar. 886? Isso. Minha filha, tá meio difícil aqui. Deixa que eu leio aqui para você, pode deixar. Caridade e amor do próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aqui é a notinha de Kardec. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Há o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência, o que é indulgência? É disposição para perdoar culpas e erros, ser clemente. Isso é que é ser indulgente, ser clemente, né? Então, ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica, todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente, como que entende, que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Né? Então, esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência, né? Que é essa disposição para perdoar culpas e erros, ser clemente, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Né? Então, voltando aqui ao nosso livro, do Paulo de Tarso e Reis Moraes, o conceito de caridade vai muito além das doações materiais para os menos afortunados. Envolve a relação entre os seres humanos, consigo próprio, com a natureza, com a vida, enfim, com toda a obra da criação. Quem quiser anotar aí, ele vai fazer uma citação. Essa citação está escrita nos livros Palavras de Emmanuel, capítulo 18. O livro é Palavras de Emmanuel, de Chico Xavier, capítulo 18.
Palavras de Emmanuel, capítulo 18, livro de Chico Xavier. Aí Emmanuel diz assim: sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão, e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Não construa nenhum altar ao ego, na verdade é isso, né? Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Para a gente não fazer nenhum altar para o nosso ego, né? Que às vezes a gente faz. Então, ele diz aqui, conceito de caridade vai muito além de você estar dando coisas. Envolve essa relação entre os seres humanos. Aí, olha, voltando para o próprio sujeito. Consigo próprio. Como é que você se relaciona com você mesmo? Você se ama? Você se respeita? Você está sempre vigiando e orando para não cair em tentação e depois ter que sofrer? Essa relação envolve também essa relação com a natureza, com a vida, enfim, envolve a relação com toda a criação. Ser caridoso é agir bem com o próximo, sem se ocupar com as imperfeições alheias, sem ficar patrulhando a vida dos outros. Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Está lá em João, capítulo 8, versículo 7. A gente não pode ser patrulheiro da vida do outro. Jesus disse isso bem claro, né? Com a frase: quem dentre vós tem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Deixa de ficar tomando conta da vida dos outros. Deixa de parar de ficar olhando se o outro errou ou não errou. Somos tão necessitados de misericórdia quanto qualquer outro filho de Deus. Se eu acho que preciso que Deus tenha misericórdia e compaixão de mim, o outro também precisa. Devemos perdoar as ofensas, que é a ausência, mágoa do coração. Mágoa é orgulho ferido, e toda ação dirigida pelo orgulho está fadada a sofrimento. Quando eu tenho mágoa, carrego mágoa comigo, o que acontece? Com certeza eu vou sofrer muito por causa disso. Porque a mágoa é uma coisa terrível, né? Você não caminha, você fica congelado. Aquela pessoa tem mágoa do coração. Quando não perdoamos o próximo, a nós mesmos, lembra do auto-perdão, Roberto, lá no início da aula? Quando não perdoamos o próximo ou a nós mesmos, estamos descumprindo a lei de Deus, iniciando o processo de sofrimento. Então, quando a gente não se ama, quando a gente não ama o próximo, a gente descumpre com a lei de Deus, aquela lei que está na nossa consciência, e inicia o processo de sofrimento. O homem só é infeliz quando dela se afasta. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Né? Então, quando eu me afasto da lei de Deus, eu sou infeliz. Está lá na questão 614 de O Livro dos Espíritos, que eu vou ler rapidinho, vocês não precisam pegar, porque eu não coloquei, tá? Ele diz aqui, ó, a pergunta 614, que é da lei divina natural, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele, o homem, só é infeliz quando se afasta dessa lei. E lei? Aquela da questão 621, que está inscrita na nossa consciência, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quando eu me afasto dessa lei que está escrita na minha consciência, lá da questão 621, eu começo a sofrer. Eu começo a sofrer. Né? Então, o homem só é feliz quando se afasta dessa lei. Aí tem aí o número 18, vamos colocar aqui, ó, Livro dos Espíritos, 614. Né? E eu boto o tracinho do lado,
621, porque ela está escrita na minha consciência. Logo, perdoar é lei, requisito fundamental para a conquista da felicidade plena. Então, se auto-perdoar e perdoar o outro é um passo para a conquista da felicidade plena. Porque não adianta só eu perdoar o outro e não me perdoar, não é verdade? É, verdade. Logo, perdoar é lei, requisito fundamental para a conquista da felicidade. Ele falou, perdoar. Ele não disse perdoar só, ele disse, logo, perdoar é lei, requisito fundamental para a conquista da felicidade plena. Aí a gente pode botar uma setinha e botar assim, ó, o auto-perdão e o perdão para o próximo. Porque eu tenho que estar incluído nesse perdão, né? Então, logo, perdoar é lei, é lei requisito. Lei requisito fundamental para a conquista da felicidade é plena. Eu me perdoo e perdoo o próximo. Se eu perdoo o próximo, mas não me perdoo, não vai conquistar a felicidade. Eu me perdoo, mas não perdoo o outro, não vai conquistar a felicidade. Para conquistar a felicidade, você tem que se auto-perdoar e perdoar o próximo. Caso contrário, vai continuar batendo cabeça, vai continuar sofrendo. Então, a gente vai parar por aqui. Semana que vem, a gente começa da página 198, onde está assim, devemos buscar o perdão sempre. Bota aí dia 18/5/24. Fantástico, né, gente? E esse Guilherme que eu estou vendo, ele é novo, né? É, Na finalzinho. contracapa tem a foto dele. Gente, fantástico. Eu achei a aula de hoje assim, sabe? Fantástico. Esse estudo foi bom, porque a gente sai com um amor vivo no nosso coração. É. Eu me lembro que quando aqui nós tínhamos a distribuição de quentinha, né? E aí, quando nós íamos para distribuir e tal, olha, eu particularmente voltava assim, sabe, mais leve. Então, quando a gente está com amor em ação, que é a caridade, isso aí acaba sendo assim um elixir para a nossa alma, sabe? Com certeza. Agora, por outro lado, eu fazia as minhas reflexões. Amar aquele que está na rua, que é sofredor, que está distante de mim, é necessário, a gente ama, mas amar aquele que está do nosso lado no dia a dia, nas nossas relações direto, esse é o grande desafio. Porque o amar o sofredor é Esse automático, né? Agora, amar aquele que está do nosso lado, na vida é de relações, dando no nosso é, pé, não é? não é verdade. Mas é isso que a gente está aqui fazendo, né? Eu acho que a gente tem que encarar tudo como assim, tudo é uma troca, né? Então, se aquele que está no nosso pé, ele está fazendo, eu presumo que está fazendo com uma intenção boa. Porque quem pode, como diz lá no dever, o dever cada um julga o seu. Eu não sei no íntimo de cada um como é o dever moral de cada um, porque está no pensamento, está no sentimento. Então, a gente sempre presume que é de uma boa intenção, então a gente sempre recebe bem, sabe? É isso aí, meu amigo, é isso aí. E ele está nos ajudando a aprender a ser indulgente, que é ser clemente, né? A ser clemente, a perdoar. Porque aí vem o BIP, né? Exatamente. Aí a gente, né? A benevolência, Porque é indulgência né? e perdão. Perdão para nós precisamos trabalhar isso.
E a gente vê quantas coisas são necessárias a gente desenvolver, né, no nosso ser, a gente incorporar no nosso agir, no nosso pensar e sentir. É uma tarefa hercúlea, porque a gente É, tem que vencer a nós mesmos. sim, como essa aula começou, né? Falando sobre isso. Auto-amor, a autoeducação, a autovigilância. Sempre a gente, tudo começa em nós, para depois ir para o externo. Porque se não acontecer aqui em nós, não vai dar. Vai ficar tudo assim, né? Porque a Nublado, gente tem tudo que, falso. nesse sentido, Rose, que você comenta, a gente tem que se pacificar primeiro em nós, né? E A pacificação interna, a paz a música conosco que diz, mesmo, nos depende aceitando, de nos nós. perdoando, nos amando. E daí você, com a paz interna, você consegue atuar, né, É. sobre. Tem aquela música que diz, depende de nós. Sim, depende de nós. Né? Você se pacificar, amansar as feras que estão dentro de nós, né? Domesticá-las, torná-las gatinhos, mansos, trabalhar tudo isso em nós. O conflito não está no mundo, o conflito está em nós. O conflito está em nós. A partir do momento que eu, sereno, que eu consigo me harmonizar, me equilibrar, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Porque cada um fazendo isso, não é? Nós vamos alcançar rapidinho esse mundo de regeneração. Mas é um aprendizado, é uma caminhada. É importante que a gente hoje esteja aqui falando sobre isso, o que antes a gente nem pensava em falar. Né? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, que eu achei ótima. Eu precisava muito dessa aula de hoje. Essa aula de hoje, para mim, foi uma bênção. Foi uma bênção, confesso a vocês. Essa aula de hoje, para mim, foi uma bênção. Me ajudou demais. Acho que tem, não sei se ajudou a vocês, mas a mim Não, ajudou com certeza. demais, demais. Eu preciso muito me pacificar, sabe? Me ajudou demais. Então, para mim, eu agradeço muito a Deus. Neide, sai da nossa prece aí, por favor. Ah, tá sem som? Ah, então tá legal. Então, eu vou pedir para o Alberto. Alberto, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Tá. E neste momento de término de nossos estudos, possamos manter uma condição mental vibratória elevada e agradecer a Deus por esta oportunidade. Vós, Senhor, que nos criaste, que possamos, Senhor, expressar o amor que está em suas leis, o amor que está expresso em nossa consciência. Senhor, me fortaleça para que eu utilize todo o meu esforço para despertar esse sentimento maior, para que eu possa, para que possamos nos amar, amar a si próprio, amar o próximo e amar acima de tudo a ti, meu Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, na direção da regeneração, fortaleça-nos na direção da compreensão da verdade. E vós, de infinito amor, nos enviaste Jesus para nos instruir. Agradecidos estamos a Jesus pelos seus sublimes ensinamentos e o ensinamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Mestre, que sua luz ilumine o nosso caminhar, para que possamos, em sua seara, estar imbuído deste sentimento maior, para que possamos deixar florescer e frutificar em nosso ser esse sentimento que nos une
que nos pacifica e que nos conduz à fraternidade, a esta espiritualidade que nos assiste, que por amor está sempre a nos auxiliar, a nos amparar, que por amor e caridade zelam por nós, agradecidos estamos. Agradecidos estamos por, nesta oportunidade reencarnatória, poder realizar tudo isso que seja necessário para o nosso aprimoramento e agradecemos à espiritualidade por nos auxiliar a atingir esses objetivos. Portanto, ao final desta prece, possamos então estar com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Que assim seja. Veja, muito obrigado, meus irmãos. Eu, sinceramente, hoje parece que eu tomei um banho, né, de luz e realmente me deixou mais leve, né, mais tranquila. Então, só tenho a E agradecer a Deus por tudo. E esse autor ele vai levando um passo a passo, né? Uma referência aqui, outra ali, e vai desenvolvendo o tema, né? É maravilhoso, Tchau, maravilhoso. Denise. Um Então, abraço para todos, me deixa tá? Um grande para todos. abraço. Feliz Bom Dia Dia das das Mães para Mães vocês, tá? a Vocês todos, que já né? têm esse sentimento bem desenvolvido do amor materno, né? Então, Feliz Dia das Mães para todos. Um beijo, ok. um abraço aí na minha amiga Regina. Tchau. Tá, pode deixar. Até Um segunda-feira abraço. estaremos de volta. E divulguem o nosso seminário dos irmãos menores, hein? Divulguem o nosso seminário dos irmãos menores. Dia 19, né, domingo, 15h30. Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem em paz. Que o Senhor nos abençoe. Assim seja. Graças